Mas assim, Oneide, e aí dentro desse contexto agora, já que a gente fez um gancho com a política, em algum momento você também, acho que são duas perspectivas. Tu te ocupou com a comissão de verdade. Como é que foi Sim. esse processo, assim, a participar dessa comissão de verdade, de colher os relatos, Uhum. revisitar toda essa história, né? É, a Comissão da Verdade do Rio Grande do Sul, né, ela, ela se desenvolveu desenvolveu a atividade nos dois últimos anos da reitoria, 13 e 14. Então Uhum. as coisas já estavam um pouco encaminhadas, tu já estava, não, enquanto eu já posso sair mais tranquilo para outras coisas que não vai quebrar, Aham. né? Outros vão assumir daqui a um pouco. Daí veio esse convite do governo do estado para fazer parte da Comissão da Verdade. Eu consultei o Conselho de Administração, né, Uhum. que deu muito apoio, eu me impressionei, né, porque teve muita gente na SLB que achou complicado a minha participação, e inclusive disse que Por quê? deixaria de contribuir para a igreja por causa disso. E é uma senhora do conselho, uma líder comunitária disse, a gente não precisa desse tipo de gente, tu continua lá. Tu é. Aham. Né? A gente não precisa esse dinheiro, a gente não precisa, a gente vai viver sem ele. Então foi uma decisão de conselho de administração a minha participação. Foi um convite pessoal, né? O governador ligou para mim, né? Eu tive contato com o governador quando ele era prefeito Uhum. de Porto Alegre, depois não tive mais contato. A única coisa que Quem era o tinha, governador na época? Tarso Genro. Aham. O que aconteceu por muito tempo é que eu passava os meus textos para o Tarso, por e-mail, e ele passava os dele. E a Uhum. gente fazia alguma troca, e às vezes se via em algum lugar. Né? Ah, disso criou um vínculo assim, mas não é um vínculo institucional. Né? Daí eu perguntei, mas um teólogo serve? É o que está mais preparado para a comissão da verdade, um teólogo. Tu tem 3 horas para decidir. Era sexta de manhã às 11. Aham. Daí eu consultei o conselho de administração, a equipe diretiva, e impressionante que a gente não sabe como é que esse mundo é, né? Eu disse para eu tenho uma novidade. Ele disse, eu já sei, pode aceitar. Eu nem contei o que é. Sério? Tu não sabe de onde vem as coisas. O pessoal está mais antenado do que a gente imagina. Sim, Pode sim. aceitar. Né? Isso foi muito interessante porque, principalmente, a ala na comunidade evangélica de São Leopoldo tem tem militares, bastante militares, né? Porque tem 2 quartéis aqui. E diz um capelão que eu fui, que me queimei muito com isso. Hum. Eu respondi assim, olha, antes da Se queimou pandemia, na igreja? eu disse, tipo, parece que não, porque antes da pandemia eu celebrava de vez em quando culto no centro. Eu disse, eu calculei, as pessoas não veem mais nem menos por eu estar ali. Né? Então, a Comissão da Verdade, a gente se reunia uma vez por semana durante 2 anos para ouvir pessoas, e a gente registrava isso, pessoas que passaram por tortura, ou familiares que tiveram pessoas torturadas no forte do regime militar, ou pessoas que foram mortas, Uhum. né, jogadas no Guaíba. Então era para ser uma questão de memória. Né? Uhum. Foi muito interessante para mim discutir questão de memória. Memória não é um fato histórico. É uma Uhum. interpretação que a pessoa dá de um fato histórico. Isso tem Né? implicações políticas, né? Muito, muito interessante, né? Porque as pessoas queriam dar esse depoimento 50 anos depois. Uhum. Eu falei, não, 50 anos depois. Era porque disse, não, foi o Estado que nos assolou, estragou nossa família, violentou a gente. Então é no âmbito do Estado que nós vamos agora contar essa história. Uhum. E daí a gente repassava isso para a Comissão Nacional da Verdade,
porque ela tinha autoridade de convocação. Nós só podíamos convidar, porque a nossa Comissão da Verdade, se passasse pela Assembleia Legislativa, levaria 2, 3 anos. E foi um decreto do governador, então ela não tinha nem dinheiro. Uhum. Era tudo do bolso da gente. Uhum. Tudo do bolso da gente. Todos. Né? Daí nós fizemos essas... Ouvia as pessoas... As pessoas falavam muito. Ouvia, fazia relatórios, passava para a Comissão da Verdade e fazíamos audiências. Fizemos audiências com 11 categorias de pessoas que foram torturadas. Começamos em 8 de março de 13, Dia Internacional da Mulher, trazer mulheres que foram torturadas no Rio Grande do Sul. Né? Depois, metalúrgicos. E a última audiência foi com os militares. Uhum. Né? Os militares, 7.000 militares foram destituídos dos seus cargos, ou foram mortos, ou foram torturados. Né? Militares que eram contra a ditadura. Contra a ditadura. Uhum. É porque às vezes a gente uniformiza a classe militar também, né? Por exemplo, aqui eu posso contar porque esse é um fato que apareceu lá. Nós temos 2 quartéis em São Leopoldo. Né? Um quartel aderiu ao golpe, o outro não. Uhum. E o que aderiu ao golpe, eu não sei se é o de cima ou de baixo, colocou os canhões em direção ao outro quartel. Aham. O outro quartel, o comandante colocou todo mundo em prontidão e disse: eu não aguento humilhação. Puxou o revólver e deu um tiro. Aham. Por causa da humilhação daqueles lá. Então, não. A última audiência foi em dezembro de 14, no Palácio Piratini, com militares que foram torturados. E apareceu um militar, né, que deu um depoimento e eu perdi o contato com ele. Ele disse: quando eu fui excluído do exército por razões políticas, eu fui para Lajeado. E o seu Altman era diretor do colégio, o pai do Walter Altman, diretor. E ele me acolheu como professor de português. Olha. Coisas lindas assim, sabe? Que depois foi registrado, depois mudou o governo, eu perdi esse contato, mas eu tenho essas memórias, né? Essas memórias dessas pessoas, né? E o pai do Walter Altman é o diretor de uma escola de elite, Alberto Torres, né? Alberto Torres. E então teve essas questões muito importantes, assim, de entender o pessoal das agentes da Igreja Católica que sofreram tortura. As pessoas, 50 anos depois, contavam nos mínimos detalhes, assim, sem fim, choravam, se emocionavam.